Olá! O Correio Brasiliense lançou o especial Passado Conectando o Futuro. Em parceria com o grupo SOS Docs e a Mundânio, estamos nos aprofundando no universo da preservação dos arquivos. Nesse episódio falaremos sobre os desafios da gestão documental no setor público. Para entender sobre esse tema, recebo aqui na nossa casa mais uma vez Alessandro Queiroz, CEO do grupo SOS Docs, Gutenberg Maia, gerente nacional de projetos do grupo SOS Docs, e Guilherme Gomes, gerente de projetos e implantação, também do grupo SOS Docs. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, que bom recebê-los mais uma vez. Quero deixá-los super à vontade para falar sobre esse tema, que eu sei que não é muito fácil de entender, então a gente vai esmiuçar um pouquinho agora para quem está assistindo. Então, para começar, eu quero entender qual a importância da gestão documental e, mais especificamente, no trabalho do setor público. Vamos lá? Vamos sim. Legal. Bom, como você apresentou, né? Primeiro você falou um pouco do grupo SOS, né? E também comentou um pouco sobre a Mundânio. Então, só para dar uma introdução do tema, qual que é a ligação que a gente tem aí entre grupo SOS e Mundânio? A gente tem pontuado aqui em alguns outros episódios, né, sobre como foi criado o grupo SOS, de onde nós viemos e sobre como nasceu a Mundânio, né, que é um braço da SOS, quando a gente fala um pouco de preservação digital de longo prazo. Então, a Mundânio acaba que ela é um braço, é uma unidade de negócio nossa que nós criamos justamente para poder avançar nesse norte. Junto da gente, só aproveitando aqui para contextualizar cada um aqui dentro, né? O Guto está aqui com a gente, ele hoje é nosso gerente nacional de projetos. Então, quando você fala dos desafios da gestão, né, arquivística dentro do universo público, o Guto ele é um papa do assunto lá dentro da empresa e ele passa por isso, né? Ele conhece bastante. E o Guilherme, ele hoje faz parte do nosso corpo de gerência de projeto, e todos os projetos que são implantados na empresa, principalmente, né, nos últimos anos aí, tem um dedo aí do Guilherme dentro desses projetos. Então, só para contextualizar um pouquinho, quem é o time aí que está aqui com a gente, né? Aí você fala um pouco do desafio dos desafios, né, da gestão arquivística dentro do setor público. Existem alguns que a gente se depara. Na minha visão, o principal é a dificuldade, né? É a dificuldade de contratação, sabe? O mercado privado você contrata mais fácil. Essa é a visão que eu tenho, né, gente? E aí no governo você tem uma dificuldade maior de contratação. Então, as leis são rígidas, né? De licitação, muda a regra toda hora. E você construir um bom projeto de gestão documental não é tão simples assim. O que eu vejo, na minha visão, tá? Aí vocês me corrigem aí. Muitas vezes você tem um projeto que que dependendo da forma como ele é escrito, as coisas ficam muito subjetivas no termo de referência, né? E aí acaba que uma das modalidades de contratação do governo é pregão eletrônico. E pregão eletrônico acaba que é uma modalidade meio cruel, porque dependendo de quem entra, né, da expertise das empresas, é algo que vira um jogo ali de preço muito forte. Então, acho que uma das coisas que eu acredito que é uma dificuldade, muitas vezes há intenção, mas a dificuldade de escrita de bons projetos ainda é uma dificuldade que eu acompanho, né? Esse é o meu sentimento. E só complementando um pouco do que o Alessandro está falando, essa dificuldade, por exemplo, de contratação, ela vem muito ao lado da dificuldade hoje que é de você ter pessoas qualificadas nas instituições públicas para fazer gestão documental. E aí é onde o grupo SOS entra, né? Que é ter a expertise, ter a qualificação para atender essas necessidades das instituições públicas, né? Eu acho que a gente entra muito nesse caminho, tá? Então, suprindo essa necessidade. E, assim, repetindo novamente o que o Alessandro falou, né? Tem essas questões, né, com licitação, as modalidades e tudo mais. Pode ser que quem vai fazer a gestão documental não esteja 100% preparado, né? O Grupo SOS hoje, felizmente, nós temos um corpo técnico muito bom, né? Então, são pessoas que estão conosco
há bastante tempo, né? Eu, por exemplo, estou há mais de 7 anos na empresa, então me formei basicamente dentro da SOS Docs, né? Tanto trabalhando quanto em faculdade. E hoje eu, por exemplo, assim como outros arquivistas da nossa empresa, do nosso grupo, eles têm essa vivência não só do técnico, né, da técnica na universidade, como também da vivência real, né, de que está em instituições, está pegando essas dificuldades do dia a dia e está trabalhando em cima disso. E também tem a questão quando você fala na pergunta, né, da importância da gestão documental, tem uma parte que entramos que é principalmente a preservação da memória da instituição, né? Então, quando um órgão ou algum privado procura a SOS hoje, de fato, ele procura na questão, principalmente de preservar a sua memória, mas também de trazer economias para dentro do órgão, então dentro da sua empresa. Economias de espaço, economias principalmente de acesso à informação com mais eficiência e com mais eficácia. E hoje, principalmente quando a gente fala da importância da gestão documental, no tratamento documental dentro de um órgão, foi um exemplo grande a pandemia, né? A forma que necessitávamos de acessar aquela informação que às vezes estava naquele suporte de papel, que estava lá dentro do nosso escritório, então estava naquele arquivo. E hoje, quando você faz um tratamento documental e traz para à tona, de fato, aquela informação que estava às vezes guardada numa caixa box, e você coloca em um sistema, um CIGAD ou um GED, né, você consegue dar celeridade, acessibilidade àquela informação e tomada de decisões, né? Então, assim, acaba que a gestão documental hoje, dentro do âmbito tanto privado como público, é algo muito latente, e hoje o mercado está muito aquecido, como o Alessandro vem falando, a nível de licitações e a nível de implantações, né? Então, assim, nesses últimos 6 meses a gente vem em várias implantações, em vários outros projetos, porque é um tema que se tornou, de fato, algo que é de extrema importância para os órgãos, que é o tratamento, o tratamento e a preservação da sua história, né? Então, assim, quando falamos de documentos e arquivos, a gente está falando de uma história de um órgão, ou de uma cidade, ou um estado, ou de uma empresa, né? E hoje temos a maior expertise nossa é preservar a memória desses entes, ou então desses órgãos, tá? Isso me, assim, despertou uma curiosidade, né, na verdade. Essa questão da pandemia, vocês receberam algum pedido de, meu Deus, SOS, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não estou conseguindo acessar esses meus arquivos, como é que eu posso fazer? Não posso me locomover para esse espaço, como é que eu faço? Vocês tiveram que atuar em alguma situação, assim, mais específica? Em questão de atuação específica, a urgência sempre existe, né? Então, o que mudou muito com a pandemia foi a forma de atendimento. Então, antes da pandemia, nós tínhamos rotinas, por exemplo, de entrega de documentos, porque nós também fazemos a guarda dos documentos, né? E com a pandemia e principalmente aquela movimentação do início de 2020 para o home office, houve-se a necessidade de modificar essa entrega. Então, paramos de entregar o físico e começamos a entregar o digital, tá? E aí, no digital, né, digitalização, o Guto pode até falar melhor do que eu nesse assunto, mas com todos os requisitos necessários para a validade jurídica dos documentos, né? Uma coisa que é importante ressaltar é que, além da pandemia, os órgãos hoje, de fato, eles já vêm trazendo leis, novos decretos, principalmente para a questão de acesso. Desde 2011, a gente, quando começa a falar sobre a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, a gestão documental começou a se tornar algo muito latente dentro dos órgãos. Eles precisavam ter celeridade, principalmente para os órgãos de controle, ter resposta para a sociedade, ter resposta para o cidadão. Então, foi a partir desse momento que entendeu-se que eu não poderia mais deixar uma pasta funcional naquela caixa box guardada, porque, às vezes, aquele colaborador ou servidor daquele órgão precisava se aposentar. E às vezes, ele perdia a pasta funcional mostrando o tempo de serviço. O nosso trabalho hoje, basicamente, desde esse início da Lei de Acesso à Informação, desde 2015, quando entrou o SEI também no serviço público, é, de fato, trazer essa celeridade e facilidade. A pandemia, de fato, ela trouxe para a gente não só a questão da gestão, mas sim também das tecnologias. Precisamos inovar. E aí foi onde até que foi o Alessandro, principalmente inquietando sempre a gente, dizendo assim, eu preciso que vocês vão no mercado e tragam soluções, né? Então, tipo, principalmente soluções de extração de dados, de metadados, né? Como fazer uma indexação e uma digitalização mais eficiente, com qualidade, né? E aí entra também o decreto 10.278, que auxiliou os órgãos públicos na digitalização e trazer também a questão da autenticidade.
Porque o que acontecia muito? A gente, até certo tempo, a gente precisava ir a um cartório, autenticar aquele documento, porque precisava da fé pública para dizer que aquele documento era original. Né? Então, com essa questão, principalmente da digitalização, com os decretos que foram colocando em prática, trouxeram o nosso trabalho, de fato, uma questão principalmente de veracidade da informação que tratamos. Né? Então, hoje, no Grupo SOS, um exemplo é quando falamos de pandemia, o documento ele passa por um tratamento desde do momento que guarda até a entrega dentro de um servidor do cliente, ele tem toda uma chancela de tratamento documental e também de assinatura e certificação, né, digital, e isso a gente já falou em alguns outros temas aqui, principalmente com a Mundane, né, quando fala sobre preservação digital. E então isso se tornou algo muito eficiente, né, e acaba que, de fato, a pandemia trouxe muitas dificuldades, principalmente, lógico, por toda a situação que passamos com ela, mas nesse quesito ela conseguiu, pelo menos, despertar, né, o interesse das empresas e dos órgãos, dizendo assim, ó, precisamos mudar para não acontecer mais isso, não podemos parar. Né? Então, o principal papel da SOS sempre foi não deixar os nossos clientes pararem. Então, sempre teve que inovar para poder trazer. E você falando isso, a gente passou por momentos assim, a gente passou por momentos únicos, né, da pandemia. Então, a gente chegou um momento de lockdown que a gente não podia sair de casa. E aí também nossos colaboradores também não podiam sair de casa. Então, e aí você imagina que você tinha uma série de... A gente guarda documentação delicada, por exemplo, de hospitais e clínicas. Então, o hospital está funcionando. Ele precisava da documentação, mas um funcionário nosso não podia sair de casa. Então, a gente teve que buscar autorização do Estado para dizer que, né, para colocar a SOS como uma empresa essencial na prestação de serviço naquele momento da pandemia. Porque o nosso colaborador ele tinha que sair de casa para ir na unidade para poder justamente servir os hospitais. Então, isso foi um negócio meio atípico, né? Era uma dificuldade, porque não tinha ônibus, não tinha transporte. A logística foi... A gente teve que montar um comitê, né? Teve que ter um comitê com recursos humanos, DP, toda a equipe, todas as lideranças da empresa para dizer como viabilizar e trazer com segurança os nossos colaboradores para tratar. E não tinha como, tinha que funcionar, porque tinha documentação de hospitais lá. Né? É uma situação muito atípica, né? Porque a gente nunca passou por isso, né? Em toda a história. E aí vocês tiveram que atuar de forma muito efetiva, muito rápida, porque não pode parar, de fato. E uma coisa que foi interessante foi a quebra do paradigma do seguinte: eu preciso do prontuário. Mas aí antigamente a gente tinha o quê? A gente tinha um SLA, que é um atendimento, e fala assim, em 48 horas eu levo esse prontuário para você. E aí começou que não poderia ter mais o contato. Então falou, eu vou ter que digitalizar. E você vai ter que entender que esse é um documento original e a gente está te entregando algo que eu não burlei uma folha, nada. Então teve que tudo... Eles também tiveram que se renovar, né, e entender que aquele momento era uma necessidade de fato. Não, eu não preciso do físico, eu tenho que entender que o digital já vai servir. Né? E isso aí foi uma coisa que... Hoje em dia, basicamente, quase que a gente não tem mais entrega, né? Tudo digital. A maioria digital. Tudo digitalizado. Gente, no que diz respeito ao setor público que a gente estava abordando inicialmente, né? Vocês avaliam que a gestão documental, ela é diferente, demanda soluções um pouco mais inovadoras? Vocês acreditam nisso e vocês atuam dessa forma? Como que funciona? Sim. Porque, de fato, por mais que a gente trabalhe com licitações, geralmente quando é criada uma licitação, ela tem um mesmo objeto. Né? Sempre é voltado para gestão documental e digitalização. Porém, quando a gente fala a nível de licitação e fala de projetos, a gente também tem que entender que cada cliente ele tem uma forma de trabalhar e tem um segmento. Então, quando eu falo de tratamento no judiciário, ou então quando eu vou para o legislativo, são suportes, às vezes, diferentes, maneiras de armazenamento diferentes, o conteúdo, o tipo documental. Então, tudo isso envolve, e o principal, são sistemas diferentes que precisam ser integrados, né? Então, assim, quando a gente fala de um judiciário, a gente vai para um PJE, quando a gente vai para um outro sistema do Correios, né? Então, são empresas públicas, né? Que cada uma vai gerar um sistema, que vai ter um sistema e a gente precisa se adaptar. Né? Então, assim, e N empresas, né? E principalmente do privado. O privado a gente tem mais facilidade, né? Para inovar, porque, de fato, são propostas. Então, a gente consegue chegar no privado e a gente sempre leva um plano de ação, com o Guilherme, um exemplo de implantação, a gente consegue entender qual é a necessidade e conseguimos construir. Geralmente, quando a gente fala em nível de licitação, é algo que já vem latente do demandante. Então, a gente se adapta àquela licitação. Então, quando chegamos na licitação, aí de fato o nosso corpo técnico tem um prazo
muito curto para inovar. Que aí o Alessandro chega para a gente e fala, ó, saiu esse certame, vocês têm 30 dias para fazer uma análise, ver e como podemos atender. E aí a nossa equipe tem que, de fato... Tem que dar um jeitinho aí. Tá rindo de desespero. Não, Mas é... Pode falar, e desculpa. fora isso, fora essa questão de, por exemplo, dependendo da esfera, né, que a gente está trabalhando, a documentação, ela sempre vai ser diferente, né? E outra, tem instituições que nunca tiveram uma gestão documental eficiente, né? Então, e outra, as instituições, quando elas contratam uma empresa como a nossa, elas têm necessidades latentes. E cada uma tem um tipo de necessidade, né? Então, nós já iniciamos um projeto tendo que nos adaptar. Então, nunca é igual. Nunca a gente pega um cliente para falar assim, não, esse aqui a gente já tem expertise, sabemos exatamente o que vai acontecer. Não, é toda uma história, são anos de documentação armazenadas talvez de forma incorreta, ou de que eles não conseguem, ou às vezes está até em caixa, está até no arquivo, eles têm controle, mas não conseguem acessar os documentos, ou não conseguem dar acesso aos documentos, que é, teoricamente, o objetivo central da gestão documental, né? A gestão documental não é só organizar o documento numa caixa e ter uma listagem, não. É garantir o acesso a esse documento. Então, sempre é diferente, tá? Temos que trabalhar de forma diferenciada para esses clientes, não tem como. São situações muito atípicas que a gente pega toda vez que a gente vai num novo cliente. E com os órgãos públicos, isso acontece muito mais, né? Instituições privadas, elas geralmente entendem que informação é mais relevante. No setor público, isso é um pouco complicado de acontecer. Por quê? Porque as pessoas rodam muito de atividade dentro de uma instituição, tá? Nem sempre a mesma pessoa que está ali. E existe, geralmente, uma cultura de que a pessoa que controla, falando de arquivo especificamente, né? A pessoa que organizou aquela documentação, ela tem aquele conhecimento e somente ela tem aquele conhecimento. Então, se um dia ela sai, aquele conhecimento todo é perdido. Então, a pessoa nova que vai entrar é um novo trabalho, ela vai ter que conhecer tudo de novo. Então, são 2 anos para conhecer a documentação da própria instituição. E imagina como a SOS faz isso para várias instituições ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Porque a gente não só pega uma caixa para tratar. Nós temos que entender aquela documentação para tratá-la de forma correta, né? Então, temos sim que trabalhar de forma diferenciada e temos que nos adaptar, né? Um negócio legal é assim, quando você vai muitas vezes entrar no privado, imagina que a gente cria uma metodologia. Aí chega no privado e fala, ó, a minha metodologia é essa, e o privado tem que se adaptar, e algumas coisas a gente tem, são algumas pontas de conexão, mas a metodologia é essa. O cara contratou a SOS para aplicar aquela metodologia. Quando você vai para o público é diferente, né? Porque o público ele tem, ele escreve as regras dentro de um termo de referência dele. Então, essa é um pouco da dificuldade, porque para cada projeto é uma novidade. E aí você não adianta pegar a sua metodologia assim, prontinha e só encaixar, porque tem que seguir o TR que aquele gestor, que aquele cara escreveu. Então, isso é um pouco do dia a dia. E aí você tem que ter. E aí eu acredito até o que diferencia a gente é justamente a capacidade que a gente vai se modelando em relação à tecnologia. Porque sem tecnologia não vai. E aí algumas empresas, elas terceirizam muita coisa, sabe? Muita coisa se perde. E a gente, desde lá de trás, a gente aprendeu a ter a nossa solução, aprimorar a nossa solução. Então, hoje a gente tem soluções bem robustas que atendem bastante. Então, que facilita atender diversas nuances de diversos clientes diferentes, sabe? Então, acho que isso que torna a gente assim, que tem nos tornado competitivos, né? E buscado cada vez mais projetos mais complexos. Porque, querendo ou não, enquanto mais complexo o projeto maior, mais robusto, ele tem um impacto maior, né, dentro da empresa. Então a gente acaba que essa organização nossa, que acho que né, a gente busca um pouco isso, né? E a gente tem aquela questão principalmente de morar e a empresa ser em um país continental, né? Então hoje a SOS ela atua em todo o Brasil. Então, de fato, quando a gente fala de norte e sul, principalmente do sudeste e do sul, a gente tem até que ter uma facilidade, né? Porque são basicamente órgãos que estão mais por dentro voltados à tecnologia. Mas, de fato, quando a gente vai um pouco mais para o norte, né, e nordeste,
as prefeituras, aqueles órgãos que estão um pouco mais afastados, principalmente de fiscalização, eles precisam de um apoio maior da nossa parte. É até onde o Alessandro sempre pede para a gente ter mais flexibilidade e fazer mais... É quase um papel social já ali, é tipo levar a tecnologia aonde às vezes o público não consegue chegar. Então, e de fato, é como a gente fala, para cada projeto precisa ter um projeto básico, um plano de trabalho, né, um mapeamento de risco, um plano de contingência, mas de fato não é uma receita de bolo que você consegue fazer sempre a mesma coisa, né? Toda vez a gente está agora no momento em 7 implantações. Se a gente pegar o plano de trabalho, a única coisa que vai repetir é o nome gestão documental e digitalização. E o timbrado. E o timbrado da SOS. Porque, de fato, é uma empresa muito viva nessa questão de ter que atuar. E eu acho que a grande inovação da SOS é ela ter a questão de se adaptar ao cliente. Temos um sistema, nosso sistema hoje o GED, que faz toda a parte de gestão documental, que é o DocZ. Ele é um sistema tão camaleão e a gente acha assim, que é tão legal a parte dele, porque dependendo do nosso colaborador, se ele for em algum outro órgão, ele vai ver, mas é o mesmo sistema, porque de fato a gente consegue parametrizar todo o nosso sistema conforme aquele órgão demandou. Então isso é muito legal, porque às vezes, tipo assim, a nossa fábrica de software, ela consegue de fato atender aquela necessidade e ir naquele mínimo no detalhe. E aí acaba que traz pro cliente, traz uma coisa que a gente fala muito, que é a questão da quebra. Porque o servidor, geralmente, ele tem aquela posse, ele tem um apego àquela documentação que ele trata, né? Porque, de fato, ele está preservando a história do seu órgão. E o nosso papel, às vezes, é chegar em algo que vai dizer assim, vamos quebrar isso, vamos tirar esse documento que você tratou durante 20, 30 anos com tanto carinho e levar para nossas unidades. E é muito impactante, porque começa a ele entender que pode ser que está sendo substituído. E aí a gente entra também num trabalho ali com ele dizendo, não, você está contribuindo. A ideia aqui é preservar a memória, né? Preservar a memória e atender o seu cliente, que é aquele da ponta lá para dizer assim, ó, ele teve um acesso à informação mais rápida, né? E às vezes dar força para aquele braço que não tem. Porque a gente entende que tem todo um processo, principalmente licitatório, para qualquer coisa. Até para comprar uma caixa box, os nossos clientes às vezes falam assim, tem como vocês emprestar para a gente uma caixa ou uma coisa assim? E o Guilherme fala, Guto, vou ter que emprestar aqui 100 caixas aqui para o cliente, porque ele não tem como colocar o documento dele numa caixa para entregar para a gente. Então, a gente tem muito esse papel, e principalmente por isso que a gente fala, né, de ter que se inovar e ter que entender que cada caso é um caso. Né? Não dá para... E assim, eu particularmente já tive conversas com o cliente virou e falou assim, olha, depois de eu explicar todo o procedimento do que a gente ia executar com as caixas que ele estava ali há 20, 30 anos quase organizando, e ela virar e falar assim, poxa, mas vocês conseguem fazer isso em 1 ano? Em menos. Eu tô aqui há quase 30 anos e tô lutando para isso. E assim, você vê que a pessoa fica assim, satisfeita em saber que a documentação vai ser tratada de uma forma correta, mas que não foi em vão aquilo que ela executou. Porque a gente garante que fala, olha, o que você já executou não vai se perder. Né? Pelo contrário, igual o Guto falou, vai agregar o que nós vamos fazer agora. Só que agora a gente tem braço para fazer muito mais. E nesse ponto... é muito importante você inserir o cliente também, tá? Porque aquilo gera valor para ele, né? E gera valor para a instituição dele. Então, principalmente os responsáveis por arquivo, que geralmente são quem gerenciam esses contratos, né? Eles têm obrigações internas de prestar contas, de trazer resultados. E esses resultados, nós que entregamos para eles, né? Então, é muito importante envolver o cliente nesse ponto. Nós temos o costume de trazê-los na nossa unidade, né? Mostrar não só o resultado final, mas mostrar o trâmite também, né? Olha, isso aqui é o que acontece com as suas caixas. Quando o seu documento entra aqui, todo sujo, é assim que ele é tratado, né? Então, casos de documentos contaminados que precisam ficar em quarentena, uma área específica para isso, depois o documento, durante o tratamento, uma caixa nova, resistente, né? Então, assim, a qualidade do material que a gente utiliza hoje é muito boa. Então, isso traz muito valor para as instituições no quais são nossos clientes hoje, né? E, felizmente, nós temos bons resultados com esses clientes. Eu acho que também é importante ressaltar, de fato, é o reconhecimento das vezes de dizer que
a nível de serviço público, não ter condições de executar aquilo, né? Então, assim, por isso que é importante, às vezes, a licitação. De fato, não querer absorver algo, porque, geralmente, quando chegamos para tratar em grandes órgãos do executivo hoje, a gente fala de uma história, às vezes, de 40, 50 anos. Para se tratar a nível de órgão público, ele absorver aquela demanda, ele vai demorar em torno de 5 a 10 anos para conseguir tratar aquilo tudo. Hoje, no nosso caso, como uma empresa especializada, além de termos unidades espalhadas, a gente também tem um corpo técnico já qualificado, a expertise necessária e as condições, principalmente, de investimento para aquele projeto, né? Então, assim, quando você entra em um processo licitatório, você decide, fala quanto você vai custar aquilo e dá para uma empresa executar, que é o nosso papel hoje como SOS. Agora, quando o órgão ele tenta absorver aquilo, vai acontecer variáveis que às vezes não estavam naquele planejamento e ele vai precisar de anos de justificativas para poder dizer que eu preciso de mais um arquivista. Aí, até conseguir colocar num quadro um arquivista, acaba que perdeu o time. Não, Né? E são 5 a 10 anos tratando um passivo e 5 a 10 anos gerando mais passivo, porque isso nunca acaba, né? É verdade, é um processo que se retroalimenta, né? Exatamente. Exato. Então, qual é a ideia? É que entrando no cliente, primeiro, instruí-lo, né? Então, o que deve ser feito? É claro, tratar o passivo é a prioridade, porque geralmente são informações que estão ali represadas e a instituição precisa garantir acesso a essa informação. Porém, ao mesmo tempo, é necessário que as instituições criem políticas de gestão documental, políticas arquivísticas, para já produzir documentos da forma correta. Que esse é o ponto que, pelo menos, nós tratamos, né? Nós indicamos como o cliente deve fazer. Então, por exemplo, se um cliente contrata a nossa consultoria arquivística, esse é um dos pontos principais que a gente aborda. Fazemos um diagnóstico da situação documental do cliente e instruímos, olha, não adianta nada você tratar isso se você não melhorar isso a partir de agora. Então, você tem que começar a criar certo para você colocar um ponto ali, né? A partir desse ponto aqui para trás, eu preciso tratar. A partir desse ponto para frente, eu estou criando certo porque eu tenho uma política. Né? E o legal é que a SOS consegue atender isso de ponta a ponta. Desde a coleta da caixa até a preservação num RDC ARC, desde a condição de criação de um documento nato digital com o nosso CIGAD, o Smart Docs, com a gestão de documentos com o nosso GED, que é o DocZ. Então, assim, conseguimos atender aquele cliente, de fato, de ponta a ponta. E ali, até, de fato, às vezes a licitação, ela se inicia com aquele cliente, ele vendo só, eu queria me livrar desse espaço, eu queria só colocar gente para trabalhar aqui. E depois ele começa a entender a importância, porque o nosso papel é orientar também. Então, acaba que a gente vai instruindo e mostrando um universo de possibilidades, né? E aí quase uma assessoria, né? Voltada ao mundo dos arquivos, né? E assim, o cliente começa a perceber isso, às vezes, do pouco, do pequeno. Às vezes, ele entregou uma documentação pra gente que ele não fazia ideia do que era. Às vezes, estava num local lá, que ele precisava retirar. E, às vezes, ele, olha, eu preciso de documento tal. Ele recebe em 2 horas, 3 horas, o documento digitalizado, pronto. Aí ele fala, opa, peraí, isso aqui está me dando algum retorno, isso aqui está me gerando eficiência. E aí começa, né? Então, geralmente as instituições, quando elas começam a fazer a gestão documental correta, geralmente eles não param. Então, não é só tratar o passivo, aí é partir. Então, eu falei da política. Então, terminou-se a gestão documental, o que mais eu posso fazer? É garantir o acesso? É criar uma plataforma de difusão de informação? É preservar a documentação digital? Então, a Mundânio está aí para isso, por exemplo. Né? Tratamos o documento, o que faremos agora? Então, por exemplo, a Mundânio entra com essa técnica de preservação digital a longo prazo. E aí cada episódio que a gente grava, eu fico mais surpresa com a variedade de funcionalidades que vocês têm como o grupo SOS Docs, como o Mundânio, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês conseguiram se consolidar dentro do mercado, não só de Brasília, mas em aspecto nacional, que vocês comentaram que é uma atuação no Brasil inteiro, né? Como vocês enxergam essa consolidação? Qual a expectativa para o futuro? E como que foi o sentimento de acompanhar essa evolução, né, natural do Grupo SOS e agora também da Mundânio? Tá, então vamos lá. Eu acho que... Bom, a SOS ela nasceu de uma estrutura familiar, né? Então, a gente tem... nós ainda temos, depois de 12, 13 anos, ainda temos esse DNA familiar, sabe? Mas o que a gente
Até um parênteses, né? Essa semana passada, a gente teve uma imersão cultural na empresa. E nessa imersão cultural a gente teve uma oportunidade de reunir a liderança, né? Algumas pessoas, para a gente poder revisitar um pouco nossa missão, visão e valores, né? E eu acredito que parte do que a gente construiu veio um pouco dos nossos valores, sabe? Então, quando a gente fala um pouco de pessoas, né, de cuidar de pessoas, a gente tem o nosso primeiro valor, né, que é ali pessoas em primeiro lugar, né, algo assim. Bom. Pessoas em primeiro lugar e agora também estamos agregando a empatia. Empatia, justamente. Então acaba que tudo que a gente construiu foi muito baseado sempre na equipe, sabe? Na equipe que a gente trouxe desde lá de trás. A gente tem gente na equipe hoje que está desde quando começou a empresa, sabe? Tem gente com 13 anos, com 10, com 7, e aí vai, né? Então acaba que parte do que a gente construiu, de como a gente consolidou, eu acredito que é muito por conta da equipe, do time que nós temos, sabe? Porque isso ajuda a gente a dar até combustível, sabe? Para poder ter gás. Porque senão seria algo muito seria muito solitário essa jornada e a gente eu acho que já teria fracassado ou desistido. Então acaba que o jeito que a gente olha para as pessoas, que é o que eu acredito, foi o que nos ajudou, sabe? É lógico que a gente tem altos e baixos o tempo inteiro, mas a gente tenta acertar com isso o tempo todo. Então a primeira coisa que eu acredito é nas pessoas que estão com a gente, sabe? Depois disso eu acredito um pouco também de coragem e resiliência, né? Porque nesse período você passa por crises, né? Você não existe pouquíssimas essas empresas, a não ser que algumas coisas que você vê muito em TikTok por aí, que você tem uma carreira em ascensão e só em ascensão. Isso não existe no mundo empresarial. Então, o mundo empresarial ele é feito de altos e baixos. Você sobe, né, mas você desce também. Então, acho que esses momentos que a gente passa de crise, eu acho que fortalece a gente e tem muito a ver com a resiliência nossa de falar, cara, eu tô aqui por um propósito maior e eu vou seguir adiante. Então, a gente passa por muito isso, né? Hoje, graças a Deus, como o Guto colocou, a gente está aqui implantando 7 projetos nesse momento. Então, a gente está acredito que a gente está vivendo um bom momento agora, sabe? E em paralelo ao estudo que eu comentei, eu acho que o senso também de inovar. Eu acho que é uma das características que a SOS tem, que ajudou demais a gente a poder sair se diferenciar do mercado e buscar sempre estar inovando e estar crescendo. Então, acho que pessoas, a equipe que a gente teve aí ao longo dos anos, alguns já saíram, claro, natural, né? Alguns outros saem e depois voltam. Então a gente tem, eu acho que a equipe, essa capacidade nossa de inovar muito forte e resiliência, sabe? De aguentar o tranco aí do mercado, que muitas vezes aí, né? Eu acho que reforçando o que o Alessandro está falando, como a gente fala de pessoas, hoje eu falo sem medo que o corpo técnico da SOS hoje, voltado para a área de gestão documental, é um dos maiores que tem no Brasil. Né? Hoje, nossa rede de arquivistas, bibliotecários, né, técnicos em arquivos, no meu time, hoje, só comigo, hoje assessorando em Brasília, é uma sala onde eu consigo debater um tema com 5 arquivistas. Então, assim, em poucas empresas eu consigo, um exemplo, um cliente abrir uma demanda ou um questionamento comercial e eu jogar numa mesa redonda e falar, pessoal, estamos com esse problema, qual é a melhor solução? E quando a gente fala de corpo técnico, é um corpo técnico muito preparado, que não é só um corpo técnico a nível de execução, como gestores de projeto de pessoas, mas também de pesquisadores. Né? Então a SOS ela já possui, né, no seu corpo técnico, além de mestrandos e doutorandos, né, também tem os entusiastas. Os nossos gerentes de projetos geralmente estão inovando. Hoje mesmo eu passei para eles lá um curso de liderança que, para eles poderem fazer, a gente dá um prazo, né? Fala, até dia 13 tem que fazer esse curso aqui de liderança, principalmente para poder fechar o ano, né? Então, assim, acaba que a nossa equipe ela está sempre se inovando e tendo investimento de capacitação.
Então, traz um diferencial, né, nessa questão, porque também é algo que está latente hoje, é que cada certame, cada licitação está exigindo ainda mais qualidade técnica, né? Um PMP, um arquivista, um historiador, ou então assim, um bibliotecário, então, e outros atestados, né, que são necessários para poder participar. E algo também que é muito diferente nosso, e aí eu acho que em poucas empresas também do nosso segmento vai ter, que é uma equipe de tecnologia com entendimento em gestão documental. Né? Se a gente traz o nosso arquiteto aqui, no caso, ou então alguém da nossa área de infraestrutura, e se fala com ele sobre códigos de classificação, armazenamento, desculpa, armazenamento de caixa. Então, assim, é uma equipe que fala ao mesmo tempo de códigos, eles conseguem falar sobre gestão documental. O cara entende do negócio, né? Ele entende do nosso negócio. Não é só um analista de sistema, né, que entende só de bits e bytes ali. Então, isso é bem legal. Então, quando a gente aí é interessante porque hoje a SOS ela consegue sentar com o cliente e levar um corpo técnico robusto e que a gente consegue conciliar a nossa fala e trazer, cada um contribuir com o entendimento. Eu com a gestão de projetos, o nosso com a solução de tecnologia, o arquivista com a solução técnica, e acaba que traz segurança. Né? E isso que é algo que é o nosso maior diferencial também. Né? E um ponto extremamente importante são as nossas imersões, nossas reuniões mensais, porque de fato é uma empresa que inquieta, né? Então, assim, principalmente os funcionários. Por mais que a gente tenha sempre pessoas em primeiro lugar, mas é uma coisa que eu sempre falo para toda a nossa equipe hoje, e é uma faculdade. A SOS hoje eu acho que a gente aprende no dia a dia, porque poucas empresas terão tantos contratos e tanta diversidade de projetos para você poder se inovar. Então, assim, diariamente a gente precisa pensar em soluções. Então, acaba que eu acho que é uma das coisas que todos os colaboradores passam para a gente falar, não, cara, todo dia a gente tem que pensar em algo inovador e trazer uma solução inovadora, porque geralmente um gerente ele está com 2, 3, 4 projetos, né? Hoje eu estou com 30, que ajudando com mas cada hora, se a gente fizer 5 reuniões, são 5 reuniões diferentes. Então, você tem que conversar 5 línguas diferentes. Né? E acaba que essa capacidade, principalmente da nossa equipe técnica, traz uma segurança muito grande para os nossos clientes. Então, acaba que, eu sempre falo, se você for na nossa unidade e ver a quantidade de caixas que temos de outro cliente, mostra a nossa capacidade. Né? Então, assim, quando você vê aquela diversidade de caixas que não são da SOS, é porque mostrou que a nossa capacidade técnica às vezes está um pouco melhor do que outras empresas. Né? E não só pelo portfólio de vocês, né? Mas pelas tecnologias que estão sempre se atualizando, e vocês têm que estar a par e colocando os clientes também na mesma página, porque não é um trabalho individual, como vocês falaram, né? Não, assim, e falando de consolidação ainda, né? A nível nacional e trazendo um pouco mais para o setor público, porque o setor público, basicamente, nós temos que ganhar uma licitação para que a gente tenha clientes. Né? Não é uma empresa que chega lá e escolhe, não, eu vou trabalhar com a SOS. O que eu acho que nós somos muito fortes, né? É entender a dificuldade do cliente. Porque o texto ele é muito seco. Um TR, um termo de referência, ele é muito seco. Frio, né? Ele é frio. Então, ele não transparece a necessidade real do cliente. O que nós somos fortes? Em sentar com o cliente e falar o que você quer. Tá? É claro que a gestão documental existem técnicas para ela ser realizada. Porém, o objetivo que o cliente quer chegar é diferente em todo lugar, igual eu já tinha falado antes. Então, a SOS hoje ela é muito boa nisso, em comunicação, em trazer o cliente para perto, entender a necessidade dele, entender quando ele estiver com raiva também, quando ele estiver feliz, aceitar elogios, aceitar crítica. Isso hoje nós somos muito bons. Né? Então, ter essa proximidade. Então, eu acho que isso é um diferencial da gente. Né? Então, literalmente a nível nacional. E outra, não tem, eu acho que propaganda melhor do que o boca a boca, né? De um falar do outro. Então, por exemplo, em Brasília nós temos vários clientes públicos. Um fala com o outro, uma instituição fala com o outro. Olha, como é que é o seu contrato com a SOS? É bom? É ruim? Eles estão entregando? Eles não estão entregando? Então, nós já tivemos vários feedbacks positivos de clientes que falaram, olha, o outro cliente que vocês acabaram de ganhar a licitação veio falar comigo. Eu falei bem de vocês, porque vocês estão entregando e tudo mais. Né? Então, eu acho que isso hoje, fora todos os outros pontos que foram mencionados internos, eu acho que esse é mais um que fortalece muito a SOS no mercado hoje. Tem um ponto que é muito importante também de ressaltar que, de fato, quando a gente fala de outras empresas, às vezes é meio que não é como se fosse inalcançável você falar com o CEO ou o operador lá embaixo
Então, geralmente, a SOS ela trata as suas dificuldades a nível de um escritório de crise, onde desde o Alessandro até a nossa equipe operacional está conjunta ali. Então, a gente tem um papel colaborativo dentro da empresa que é muito importante. Né? Então, como a gente falou, na questão da imersão, não foi algo só a nível de diretoria, né? A gente fala a nível de empresa. Então, é muito um dos nossos valores também é o instinto de dono. Né? Então, assim, é de ter autonomia, e isso é uma coisa que o Alessandro e o Adriano hoje traz muito para a gente, de principalmente de estar lá para resolver. Né? Então, assim, não deixar o cliente, né, naquela situação, principalmente de desconforto, de dúvida, falar, não, resolvam e a gente traz internamente para poder solucionar, mas nunca deixem eles à espera, né, de uma solução. Então, acaba que isso é muito legal, eu falo muito por mim, porque eu acho que eu sou um dos maiores viajantes da empresa lá, né? Então, assim, acaba que eu viajo muito o Brasil e tenho essa autonomia que eu tenho de poder chegar no cliente e falar, ó, a gente vai fazer isso, 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 e depois trazer para o Alessandro e falar, não, Guto, era isso mesmo que a gente vai fazer, vamos seguir por esse caminho. Então, assim, acaba que é uma resposta rápida, pronta, né? Não precisa aquela burocracia de, não, me formaliza um ofício, não. Solucionamos, ok. Agora que não tem mais o problema, a gente formaliza tudo e conseguimos te atender. Sempre é o cliente primeiro e depois a gente vai pensando em qual foi a dificuldade, ou então, principalmente, de rever o que erramos. Né? Então, vamos rever aqui, não, erramos nesse sentido aqui, isso aqui foi uma lição aprendida, não vamos fazer mais esse papel. Né? Mas eu acho que essa questão colaborativa acaba que agrega muito também na inovação. E não só quando você faz certo, né? Eu acho que o contrário também acontece muito na SOS Docs. Então, assim, não estou conseguindo. Então, juntamos todo mundo, vamos por esse caminho? Ah, não sei. Temos outra opção? Temos essa outra opção. Qual é a melhor? Decidimos em grupo e passamos a decisão ou seguimos com a decisão que a gente achou melhor em grupo. Né? Então, isso eu acho que é muito importante também. Não só na hora da glória, né? Mas na hora do problema também. Na hora do perrengue, né? Que é o que mais acontece. A hora que o incêndio. Gente, maravilha. Agora aquela perguntinha de final de ano e de final de podcast também. Queria saber qual a expectativa de vocês para o ano que vem, o que vocês estão pensando e como que vocês veem 2024 se aproximando. Olha, a minha expectativa é continuar as minhas implantações, como disseram, tem muitas. Então, estou em Brasília essa semana, mas é continuar viajando, porque é a nível nacional, né? Então, é continuar essas implantações, fazer boas implantações e entregar bons projetos no final de 2024. Então, a minha expectativa para esse ano com certeza essa, é entregar qualidade, né? E a minha é pegar projeto e colocar para ele. Eu acho que eu vou estender a minha para 2025. Eu tô, principalmente o ano de 2024, a gente pretende muito ainda, mais a meu nível de gerenciamento nacional, de fato é focar nas pessoas. Né? É uma coisa que é um assunto bem latente, principalmente de demanda da nossa presidência, é que por mais que a gente esteja ganhando vários projetos, a gente também está focado nos nossos colaboradores e principalmente trazer novas melhorias, novas condições, porque de fato é a nossa engrenagem, né? É eles que fazem pulsar toda a empresa e isso é fundamental. Então o Alessandro de fato é assunto que foi 2023 todo, que ele sempre falou para a gente, preciso mais olhar para dentro da empresa, né? Então assim, e vocês, principalmente eu como termômetro, outros gerentes nacionais e os nossos diretores, né, funcionam principalmente para dar condições. Né? Então, assim, hoje eu tenho que diminuir mais as minhas viagens porque, um exemplo, Guilherme fora, a gente tem que... É igual o Alessandro sempre fala, quem está fora, você tem que dar toda a assistência possível porque está sozinho, está em campo. E aí acaba que, além das nossas novas prospecções de projetos para o ano que vem, né, um dos maiores é expandir, de fato, né? Pretendemos expandir e viabilizar novos projetos em novos estados para ter novas unidades, mas eu acho que o principal fator, de fato, é melhorar a nossa questão de gestão de pessoas e também, de fato, a questão de tecnologia. Então, assim, a tecnologia hoje ela chegou e a gente, de fato, como uma empresa que trata de memórias, trata de história e também precisa trazer de uma forma mais eficiente, com mais eficácia, né, essa questão do tratamento documental. E aí acaba que as tecnologias hoje estão sendo viáveis. Então, assim, acessar um documento do celular, assinar um documento. Então, de fato, a gente está bem preocupado com essa questão de como ainda melhorar essa questão para os nossos clientes, né? Então, acredito que 2024 vai prometer muita inovação ainda para a SOS.
Bom, desejo muito sucesso para vocês, para o Grupo SOS, para a Mundânio. E espero que em 2024 a gente reforce ainda mais a nossa parceria, conte novas histórias, seja em formato de videocast, seja em formato de reportagem. A gente está aqui para mostrar um pouquinho desse mundo que é pouco explorado, mas é muito interessante. Legal. Então, agradeço muito a presença de vocês. E quem nos assistiu, não deixe de conferir também os episódios anteriores. A gente tem mais 3 na nossa playlist. E você pode compartilhar com seus amigos, você pode entender um pouquinho melhor e até se aprofundar nesse universo meio complexo da arquivologia, mas que os nossos convidados sempre trazem com muita expertise e detalhamento aqui nos nossos videocasts. Obrigada pela participação mais uma vez. Legal. Obrigado. Obrigado.